Capítulo 9. Volitar. Tinha sempre notícias de casa, dos familiares. Continuava recebendo muitas orações, estímulos, votos de alegria e para que me adaptasse logo à vida espiritual. Amigos escreviam, dando notícias minhas aos meus, pela psicografia por meio de tia Vera. Alegrei-me quando Maurício disse: Menina Patrícia, escreva um bilhete à sua mãe que transmitirei por sua tia. Emocionada, fiz o bilhete, agradecendo-lhes o carinho, dizendo que estava bem e mandando abraços. Comecei então sempre a escrever, e um dos meus amigos transmitia à tia Vera. Estava tranquila, o desencarne para mim não fez grande diferença, por nenhum momento senti-me separada dos meus. Entendi que não perdi a individualidade, continuava a mesma, meu amor pela família era o de sempre. Não podemos separar nossa vida, ela é um todo, e estar encarnada ou desencarnada são fases. Recebia muito, compreendi também que somos herança de nós mesmos. A reação é conforme a ação. Patrícia! Vovó chamou-me. Venha à sala, vou lhe dar as primeiras lições de volitação. Fui depressa. Na sala estavam 3 das moradoras da casa, que me incentivaram. É fácil. Falaram elas. Você sabe, saía do corpo quando encarnada, enquanto dormia. É só firmar o pensamento e a vontade. Volitar, Disse vovó, como se tivesse decorado. é esvoaçar, volatear, locomover-se no ar pelo ato da vontade. Vovó pegou-me por um braço e Dona Amélia por outro e ensinaram-me a dar um impulso. Tentamos várias vezes, até que dei sozinha um impulso e levantei a 1 metro do chão. É mais fácil dar um impulso na vertical, para depois ir na horizontal. Fiquei parada. De novo recebi a ajuda das 2 que devagar me empurraram. Incentivaram-me alegres. Realmente não foi difícil. Logo estava no meio da sala, volitando devagar de um lado a outro. Até aprender realmente, não se distraia. Vovó recomendou. Volitar é como aprender a andar quando se está encarnada, a pedalar uma bicicleta ou nadar. Depois que aprende a dominar, faz automaticamente. Sabia o que era volitar, lera sobre o assunto em diversos livros espíritas. A sensação que tinha era de voar. Realmente é muito agradável e bom. Sabia também que espíritos desencarnados atravessam paredes, portas e etc. Dei um forte impulso, rumando para a parede, quando escutei vovó. Não, Patrícia, não! Bum! Bati a cabeça na parede e caí sentada no chão. Minhas amigas correram e rodearam-me. Ninguém riu. Olhei para elas e acabei rindo. Fora um tombo e tanto. Levantei e quis saber. Ei, vovó, por que não pude atravessar a parede? Patrícia, você só poderá atravessar quando souber. Você leu que desencarnados atravessam paredes, portas, mas de construções na matéria, ou seja, casas de encarnados, e assim mesmo os que sabem, os que têm consciência do seu estado de desencarnado e aprenderam. Só os bons sabem? Indaguei. Não, os maus sabem e se utilizam muito desse conhecimento. Saber depende da nossa vontade, do livre-arbítrio, e assim todos podem. Os bons sabem mais porque tem quem os ensine, além de mais interesse em aprender. A construção da colônia não é como a construção dos encarnados. Ela é uma projeção mental. Para que entenda, é feita da matéria sutil como a do nosso perispírito, como este corpo que agora temos. Certamente, há os que sabem atravessar esta matéria sutil, tanto os irmãos superiores como os inferiores. Embora nossos irmãos superiores, designo-os assim para que possa entender, quanto mais harmonizados estejam com o cosmo, maior poder mental têm. E, para transpor uma barreira mental, é preciso não duvidar do poder de fazê-lo. Já vi um instrutor fazer. Ele projetou uma passagem e atravessou.
mas isso é usado somente em alguma eventualidade. Você não ouvia, quando encarnada, que em centros espíritas, para determinada ajuda, os irmãos desencarnados ficam confinados em um local até poderem ser orientados? Em muitos centros espíritas, junto com a construção material, é projetada esta energia mental pelos benfeitores. Assim, tanto encarnados como desencarnados só podem entrar e sair pela porta. Estas projeções também são feitas em certos lugares e por determinado tempo para evitar ataque das trevas. Atravessam só os que sabem e conseguem. Talvez, se você quiser, aprenderá no futuro. Realmente, não tinha visto ninguém entrar em nossa casa nem em qualquer outro local, na colônia, volitando. Todos entravam e saíam tranquilamente pela porta, abrindo-a e fechando-a. Achei graça do meu tombo e ainda sorrio quando recordo. Anos depois, estava ensinando meu primo a volitar e lembrei-me do fato. Resolvi brincar com ele. Vamos, Rodolfinho, venha. É isso aí, vai. Rumei-o para a parede e soltei. Segurei o riso. Pensei que, como eu, iria bater a cabeça, mas Rodolfinho não sabia que desencarnados atravessam paredes, não viera como eu, com conhecimentos do plano espiritual. Ele chegou perto da parede, apalpou-a com a mão, virou a cabeça e indagou. Patrícia, o que faço agora? Vira e volta, disse um pouco decepcionada. Aprendi em poucas lições a volitar pela casa, pelo nosso jardim. Pensava em volitar, firmava o pensamento e subia metros do chão e ia para onde queria. Vovó me levou ao campo, ou pátio da escola, onde instrutores ensinam a volitar. Fui toda contente. A escola é muito grande, tem várias áreas e prédios. É muito bonita e agradável, rodeada de árvores e canteiros floridos. O pátio é grande, parte gramado, parte ladeado com lindos ladrilhos cinza claro. Em sua volta há bancos e flores. Na colônia São Sebastião, esse campo é repartido em duas áreas. Numa parte, os principiantes aprendem a volitar. Na outra, a alimentar-se pela respiração. Escutam-se pela colônia melodias agradáveis e suaves. Nos pátios, o som é mais alto, porém não menos agradável. A música suave relaxa e incentiva o trabalho e o aprendizado. Fiquei encantada, admirando tudo, curiosa. Na parte ou campo de volitação, havia 5 instrutores, cada um com um pequeno grupo de aprendizes. O primeiro grupo, do qual estávamos perto, tinha uns desencarnados que não davam impulso. O instrutor carinhosamente tentava ajudá-los, mas eles pareciam temer. Indaguei a vovó. Por que eles nem querem dar impulso? Será que não gostam de volitar? Talvez duvidem que conseguirão. Nem todos, Patrícia, aprendem fácil ou gostam de aprender. Sei de muitos desencarnados daqui da colônia que não sabem por que não querem aprender. Será que estes conseguirão? O fato de eles estarem aqui é porque querem aprender. Muitos deles, não tendo nem ideia quando encarnados dessa possibilidade, desencarnados estranham muito e, pior, duvidam. Mas quem quer, aprende. Vovó me inscreveu no curso, tudo bem organizado, com dia e hora marcados. Fui apresentada ao primeiro instrutor, que me interpelou. Patrícia, conhece alguma coisa sobre volitação? Conheço. Ótimo. Pegou em minhas mãos e deu um impulso, e saí tranquila a volitar. Você deve passar para a turma 3. O curso tem 5 fases, cada uma com um instrutor. Como já tinha aprendido o básico, fui para a 3ª fase. Recebi uma apostila para estudar sobre volitação. É bem organizado, aprendi rápido em poucas lições, concluí o curso e estava apta a volitar. A volitação pode ser feita de vários modos, devagar, rápido, rapidíssimo, na vertical e na horizontal. Devagar é como andar, só que acima do chão. Na colônia, volita-se pouco, é mais comum andar pelas ruas, avenidas e praças. Normalmente, volitamos devagar, rápido quando há mais pressa e rapidíssimo, o último que aprendemos, volitamos como se nos desmaterializássemos para materializar-nos em outro lugar.
Volita-se desse modo a longas distâncias. Vai-se, por exemplo, de um ponto a outro da Terra em segundos. Na vertical é usada para locomoção rápida, na horizontal, quando se quer apreciar a paisagem. As crianças e jovens aprendem a volitar nos pátios do educandário. O corpo perispiritual é mais denso, quanto mais a personalidade se confunde com o corpo físico. Desligando-se da aparência física, vai-se aonde quer, pois se cosmifica. Volitar é privilégio de desencarnados. Ah, que grande e maravilhoso privilégio! Capítulo 10. Aprendendo a nutrir-se. Vovó voltou a trabalhar como fazia antes e nas horas livres passeava comigo. Ela gosta muito do seu trabalho. Passeava muito e fui várias vezes à Praça Redonda. Conversava muito e fiz várias amizades. Foi lá que conheci Ana. Ela também estava a passear. Começamos a conversar e percebemos que tínhamos muitas afinidades e uma sincera amizade nos uniu. De que desencarnou? Ou como desencarnou? Essa pergunta se faz muito por aqui. Começa-se a conversar e logo surge o assunto desencarnação, para saber como foi que o corpo carnal morreu. Maurício elucidou-me que essas perguntas são mais dos novatos, que ainda estão preocupados com a sua desencarnação e querem saber como foi a do outro. Contei minha desencarnação e Ana descreveu a dela. Já faz muito tempo, tenho decênios de desencarnada. Meu corpo definhou pela tuberculose. Desencarnou jovem, aos 17 anos. É inteligente, muito instruída e ama aprender. Passamos horas a conversar. Convidou-me para ir visitá-la no trabalho e no lar. Ana mora no educandário. Fomos visitá-la, Frederico e eu. Frederico, sempre que possível, acompanhava-me aos passeios pela colônia, sempre esclarecendo-me sobre os lugares e suas funções. Patrícia, disse meu amigo, para trabalhar no educandário, necessita-se de muito aprendizado e dedicação. Normalmente, esses instrutores têm muito tempo de desencarnado e conhecem bem a alma humana. Para ser útil com sabedoria, é preciso conhecer. Ana veio nos receber feliz como sempre. Tem seu cantinho, seu quarto ou mesmo seu espaço, como alguns jovens costumam dizer, ao referir-se onde moram ou sua moradia, como ela diz, na área residencial, reservada aos trabalhadores do educandário. É bem bonita a moradia desses trabalhadores. Lá podem morar em casas ou em alojamentos. Refiro-me ao educandário desta colônia porque depois vi, em outras colônias, outras formas de residências. Nas casas, parecidas com a de vovó, moram instrutores e alunos, não ultrapassando 10 pessoas. Os alojamentos são muitos e comuns nas escolas. São galpões compridos, com várias portas, que levam aos quartos ou cômodos. É uma beleza. Ana mora no alojamento. Seu lar é uma sala decorada com muito gosto. Não tem cama. Ana não necessita mais dormir. É um recanto seu para receber os amigos, ler ou ficar a sós. É onde tem alguns pertences. Quadros lindos, vasos de flores, uma foto de família e um piano. A cor azul clarinho predomina em sua decoração, que é de muito bom gosto. Conversamos animados e Ana presenteou-nos com lindas canções que executou ao piano. Depois nos levou para conhecer seu trabalho. Cuida de 7 crianças com idade entre 3 e 4 anos, que nessa hora estavam no parque. Quando elas a viram, correram para abraçá-la, pois a querem muito e Ana as ama. Ana deve ter sido feia quando encarnada, melhor dizendo, não teve um físico bonito, mas no plano espiritual o que importa é a beleza interior. Seu sorriso é doce, seu olhar é meigo. Para seus pequenos não existe beleza maior. Para mim, ela é maravilhosa. Frederico depois explicou-me que somos o que aspiramos ser. A aparência externa bonita pode também ser plasmada por espíritos ligados à beleza física. Como é bom fazer amigos, ter amigos. No educandário, ouve-se muita música. É um local bem alegre. A todos os visitantes é recomendado alegria. Há muitos animais com os quais as crianças brincam. São bichinhos dóceis, como pássaros, gatos, cães, esquilos e etc. E
e ainda muitas flores e parques com brinquedos de várias espécies para elas. Para os jovens, há campos de jogos. Ana nos serviu de cicerone, mostrando todo o educandário, principalmente a ala dos pequenos. É uma beleza. Bem planejado, visando ao bem-estar dos pequenos e jovens desencarnados, oferecendo-lhes alegria e aprendizagem. Não vi tristeza. Crianças normalmente se adaptam fácil por aqui. Foi um belo passeio. Encantei-me com o trabalho e a dedicação de Ana, que, tirando poucas horas para o lazer, trabalha o tempo todo a cuidar de cada criança como um filho, um irmão querido. Ana, indaguei, os pequenos não sentem falta de seus lares, de seus familiares? Certamente que sim, e dependendo da idade, uns sentem mais que outros. Os pequeninos nem estranham, e os que entendem sentem sim. Por isso, Patrícia, a recomendação aqui é a alegria. Todos nós que servimos aqui fazemos o impossível para ajudar nossos abrigados. Quando a família encarnada compreende, aceita a desencarnação, tudo fica mais fácil. Mas se desesperar-se, chamando-os e por sentir-lhes a falta, choram, então eles necessitam de mais carinho de nossa parte. Eles não querem aqui o que gostavam quando encarnados? Exemplo, balas e sorvetes? Claro, não mudam de gosto só porque desencarnam. O educandário é agradável, mas a ordem impera. Todos na colônia são convidados a educar-se. A disciplina com amor educa. Procuramos atendê-los dentro do limite justo. Muitos querem um brinquedo preferido, e isso é fácil. Os instrutores plasmam e eles têm seu brinquedo. Balas e sorvetes são distribuídos, mas na medida certa. Assim aprendem que devemos nos nutrir de alimentos sadios, tudo equilibrado. E os jovens também? Muitos gostavam de refrigerantes. Podem tê-los? Patrícia, você tem vontade? Aqui quis tomar um refrigerante? Não. Assim é como a maioria deles. Vontade está no desejo. E devemos educar nossa vontade. Se algum jovem quiser, pode ter seu refrigerante, mas nunca bebidas alcoólicas. Procuramos, principalmente aos novatos, fazer tudo o que é possível para que eles se sintam bem. Mas o educandário tem normas a serem cumpridas, para o bem-estar de todos. A maioria se encanta com a maravilha que é, satisfazendo-se com o que oferece. As crianças e os jovens aprendem a se nutrir pela atmosfera? As crianças normalmente estão temporariamente aqui e aprendem conforme são capazes. São muito entre nós que só se alimentam desse modo. Os jovens gostam mais desse aprendizado. Dando uma pausa, Ana continuou sua preciosa lição. A alimentação de um adulto é mais um exercício de prazer do que de nutrição. Todos os nossos vícios são necessidades moderadas do corpo que só potencializamos para ter sensações e prazeres. A criança procura o alimento só quando necessita. Ainda não deturpou suas necessidades e, como no astral não há perda de energia, não há busca de alimentos. Foi um lindo passeio e uma grande lição aprendida em minha visita ao educandário. Continuava a ver meus familiares pela televisão. É tão agradável. Queria, desejava que estivessem bem. Não recebi deles nenhum pensamento de revolta, só incentivos. Se às vezes sentia leve tristeza, repelia este sentimento. Não queria desanimar. Nesses raros momentos, aproximava-me de minhas violetas, que estavam sempre lindas e floridas. Sentia-me refeita. Era como se o amor de minha mãe me sustentasse, juntamente com a força do carinho de meu pai. Continuava a receber visitas, mas gostava de conversar com jovens ou os que, como eu, desencarnaram jovens. Era mais prazeroso, talvez porque as conversas normalmente fossem mais afins. Fiz várias amizades entre os jovens, visitamos lugares juntos e reunimos-nos para ouvir música. Notei que Maurício não tomava nem água. Indaguei-o. Maurício, como se alimenta? Tiro as energias de que necessito do sol, do ar e da natureza. Será que um dia serei como você? Se quiser, esforce-se e será. Eu, nem em excursões, nem em trabalhos entre os necessitados, preciso alimentar-me ou tomar água. Observe, Patrícia, que os moradores da colônia não são iguais. Aos necessitados, os que querem ser servidos, os que, mesmo recuperados, fazem trabalhos por obrigação. Aos que servem de boa vontade, mas se acomodam. Sentem-se bem como estão e, para muitos, aqui já é o paraíso sonhado.
e aos que aproveitam as oportunidades para aprender, servindo com precisão. Você tem seu livre-arbítrio para estacionar, ficar como está ou progredir, ser como muitos, autossuficientes, que não necessitam dormir, alimentar-se, têm plena consciência de sua existência espiritual. Não importa se estamos encarnados ou desencarnados, temos de crescer, progredir, pôr em prática o que se aprende. Necessitamos ser, e agora, no presente. Muitos na Terra dizem não acreditar na reencarnação, por Jesus não ter dito sobre isso mais claramente e mais vezes. O que nosso Mestre Maior nos ensinou é que devemos ser melhores, tornarmos-nos bons no presente. Como pode a reencarnação ser de importância para um espírito se está sempre deixando para o futuro o que tem de ser feito no presente? Vou ser como você. Logo após ter aprendido a volitar, comecei a aprender a nutrir-me pela absorção dos princípios vitais da atmosfera. Matriculei-me no curso e comecei indo todos os dias com hora marcada por 1 hora. Nesse curso, os instrutores procuram conscientizar seus alunos que realmente estão vivendo num corpo sutil e que são desencarnados. Começa-se aprendendo exercícios de respiração, alguns parecidos com os da yoga. Digo parecidos porque aqui ninguém se refere a essa ciência de respirar. Faço esta nota porque conheci encarnada alguns desses exercícios. Aprende-se pela prática, depois se faz automaticamente, só pela força de vontade. O instrutor disse que começaríamos aprendendo com os exercícios, mas seria necessária a compreensão da nossa afinidade cósmica. O Pai a todos sustenta. Podemos absorver energia do ar, do sol ou simplesmente do cosmo. Conforme aprendemos, vamos passando para a turma mais adiantada, até concluir o curso. Quando nos conscientizamos que para quem quer aprender, tudo fica mais fácil. O pátio é muito agradável, ao ar livre e cercado de plantas. Trocam-se muitas ideias e experiências nesse curso. Os instrutores são espíritos com conhecimento e experientes, sempre prontos a ajudar. Há muitos horários de aula por dia, mas o pátio está sempre aberto a todos que queiram ir lá fazer exercícios. É bem frequentado. Muitos gostam de exercitar-se e outros de ir para renovar o aprendizado. O curso me fez muito bem. Aos poucos fui passando a viver como todos os desencarnados devem viver, mas aos poucos. Demorei algum tempo para concluí-lo. Já não me preocupava com minha aparência. Meus cabelos ficavam como eu queria. Já não trocava de roupa, como no começo, e ia perdendo a vontade de tomar banho, de escovar os dentes e até de alimentar-me. Mas alimentava-me ainda 1 vez por dia. Nutria-me de frutas, caldos de ervas, doces, pães, tudo baseado em vegetais, pois não se matam animais para a alimentação. Gostava muito de tomar água, que aqui é diferente, cristalina, fluidificante e energética. Normalmente, os habitantes das colônias tomam sempre água. Na casa de vovó, ela e suas amigas alimentam-se muito pouco, só após trabalhos em que despendem muita energia, quando voltam da crosta do umbral ou das enfermarias onde estão os muito necessitados. Alimentando-se pouco, usavam pouco banheiro e se banhavam raramente, talvez mais para ter o prazer da água caindo sobre si. Nesse período em que aprendia os exercícios da ciência de respirar, em que começava a me alimentar pela absorção dos princípios vitais da atmosfera, aprendia também a dominar minha vontade e a usá-la para meu bem-estar. Não sentia nenhuma dor, nenhum mal-estar e não tive mais resfriado. Maurício me explicara que deveria aprender a observar meu próprio interior, porque ao agir egoisticamente causamos em nós muitos mal-estares. Dormia cada vez menos, pois não sentia necessidade, como antes, de dormir ou de me alimentar. Gostei muito, porque com esse tipo de alimentação, que começava a me nutrir, quase não precisava ir ao banheiro. Depois, não me alimentando mais, o banheiro seria um cômodo dispensável. Nem todos aprendem a volitar e a nutrir-se em cursos. Há outros modos de aprender, como lendo, pesquisando nos vídeos ou com alguém que saiba ensinar. Mas frequentando esses cursos é bem mais fácil, pois aprende-se com exatidão e em menos tempo. É bem agradável conscientizar-se e viver como desencarnado.
Capítulo 11. Relato das 3 amigas. Nas horas de lazer, é costume visitar amigos e parentes por aqui. Gostamos de nos reunir e conversar. O assunto preferido entre familiares são os parentes. Falamos a respeito dos entes queridos desencarnados, que não estão bem, e sobre os parentes encarnados. Trocam-se ideias e planeja-se ajuda. Na casa de vovó, recebem-se muitas visitas, e como estava sempre por ali, quando me convidavam, ficava junto, escutava as conversas, participava e com isso aprendia muito. Dona Amélia, uma das senhoras que moram conosco, recebeu a visita de sua neta Marina e da amiga dela, Isa, que residiam em outra colônia. Conversamos animadas, como quase sempre acontece. A conversa foi sobre a desencarnação. Dona Amélia foi a primeira a falar da sua. A morte do meu corpo foi muito dolorida. O câncer foi destruindo o meu corpo. Revoltei-me com tudo e todos. Tornei-me uma doente amarga. Muito debilitado, meu corpo morreu. Nada vi ou senti. Só percebi tempos depois. Continuei a sofrer após o desencarne. Vaguei com dores pelo meu antigo lar. Sofri muito. Depois de muitos anos, fui socorrida. Entendi que foi merecido tudo o que passei. Tendo saúde quando encarnada, não dei valor. Tomava sempre bebidas alcoólicas, fumava, envenenei meu corpo sem egoísmo, inveja e ciúme. Se não fiz mal a ninguém, fiz pouco bem. E o que fiz foram as poucas esmolas, resto do meu supérfluo que distribuí. Nunca pensei em ajudar realmente alguém. Vivi encarnada, cultivando a matéria, como uma tola, imprudente, ignorando a parte verdadeira e espiritual. A dor, a doença, tudo isso foi uma forma que havia escolhido, antes de reencarnar, para alertar-me. Mas fiquei revoltada e não sofri com a resignação. Quem não sofre com aceitação, pouco lhe adianta. Depois, em vez de reconhecer meus erros, revoltei-me, achando injusto por não ter feito, em meu ponto de vista, nada de ruim, pois não matara, não roubara, não traíra e etc. Esqueci-me de que pude fazer o bem e não fiz, nem aprender quis. Para que saber? Dizia sempre. Depois de morta, aprendo. E isso se houver continuação da vida. Teve. Continuei a existir depois do meu corpo ter morrido. E permaneci sofrendo pelos mesmos motivos, até que, cansada, comecei a ver realmente meus vícios. Mais humilde, clamei, pedi ajuda. Amigos e parentes levaram-me para o hospital de um posto de socorro, onde sarei e vim para a colônia. Agora, tendo a oportunidade, sou agradecida. Tento educar-me no trabalho útil e no estudo da boa moral. Falou Marina. Eu desencarnei jovem, aos 21 anos. E como vovó, ignorava completamente a continuação da vida. Não tinha ideia do que acontecia com quem morria, se tudo acabava ou se havia inferno e céu. Teorias que não entendia nem queria entender. Não seguia religião nenhuma, mas dizia ter uma só por rótulo. Para mim, a morte do corpo era para os outros. Desencarnei por um acidente de carro. Quando os socorristas, trabalhadores do bem tentaram ajudar-me, repeli-os. Para mim, eram loucos dizendo tolices, inclusive que meu corpo morrera. Foi um período difícil. Na minha casa foi um caos. Meus pais intensificaram as brigas e acabaram por se separar. Um acusava o outro pelo meu desencarne. Sofri muito. Julguei estar louca por não conseguir entender o que se passava e por não aceitar minha desencarnação. Com meu lar desfeito, vaguei pelas ruas com muito medo. Cansada de sofrer, resolvi apelar para Deus. Entrei num templo e orei. Senti-me melhor e resolvi ficar ali. Entendi que religião faz falta, pois quando se é religioso, sente-se proteção. E quando se é realmente sincero e devoto na religião, os sofrimentos são mais bem compreendidos e a morte não aterroriza tanto. Entendi que desencarnara,
mas não sabia o que fazer para melhorar a situação. Fiquei naquele templo a orar junto com outros desencarnados e com encarnados que lá iam. A prece levou-me a meditar, a arrepender-me dos meus erros. Fiz muitos atos errados, fui egoísta e materialista. Nos 21 anos que passei encarnada, tinha muito do que me arrepender. Não saí mais do templo, temia os irmãos trevosos, tinha medo de que estes me prendessem. Eles não entravam no templo, mas via-os fora. Fiquei anos no templo, e quando me cansei, resolvi ser sincera comigo mesma e pedir socorro. Chorando, pedi ajuda a Deus, e trabalhadores do bem auxiliaram-me. Levei tempo para me recuperar no hospital de um posto de socorro. Hoje estou bem, sou grata, aprendo a viver aqui, anseio por melhorar moralmente e pôr em prática o que aprendo. Marina suspirou, mas não estava triste. As lembranças de tudo o que passou lhe davam forças para melhorar cada vez mais. Após uma pausa, foi a vez de Isa falar. Desencarnei por um tumor maligno no cérebro, depois de alguns meses doente. Estava com 16 anos. Seguia uma religião que, equivocadamente, me ensinou que com a morte, adormecia-se para acordar no julgamento de toda a humanidade, no fim dos tempos. Senti um torpor com a morte do corpo, uma espécie de sono. Achava que dormia, mas ao mesmo tempo via e ouvia, embora sem muita clareza, tudo o que se passava ao meu redor. Fiquei junto dos familiares quando velavam o meu corpo. O desespero deles foi grande. Gritavam, choravam, sofriam horrivelmente. Sentia-me muito perturbada, mas também amparada. Escutava alguém me convidando para ir, partir. Meus familiares seguravam-me e não me esforcei para ir, pois não queria deixá-los sofrendo tanto. Após meu corpo ter sido enterrado e meus familiares terem ido embora, orei com fé. Meu Deus, ajudai-me. Então, socorristas me levaram para um posto de socorro, onde recebi auxílio. Tinha medo, pavor de dormir e não acordar, mas bondosamente os trabalhadores do posto de socorro tentavam explicar e me curar, porque a doença, o reflexo dela, ainda era forte em mim. Não me apavorei ao saber que meu corpo morrera. Decepcionei-me por não ser como pensava, como acreditava. Entendi as explicações que gentilmente os benfeitores me transmitiam e, raciocinando, achei-as justas e lógicas. Não temi mais e passei a dormir com tranquilidade. Mas os lamentos e o desespero dos meus enlouqueciam-me. Julgavam-me tão coitada por ter morrido que comecei a ter dó de mim. E como a autopiedade não leva a nada, só maltrata, desesperei-me. Eles começavam a chorar. Eu também me desesperava e chorava. Quando me chamavam, queria ir para perto deles. E acabei indo. Que agonia! Choravam, lamentavam. Era como se eu tivesse acabado. Sem entender, pois novamente fiquei confusa, sofri muito. Diziam que eu estava dormindo e que nada via ou sentia, e eu gritava que não. E novamente me apavorei, temendo adormecer. Detestei ficar no meu ex-lar e quis voltar ao posto de socorro, mas não sabia como. Lembrei de Jovina, uma caridosa enfermeira que cuidou de mim, e chamei por ela. Carinhosamente veio em minha ajuda e senti alívio ao vê-la. Jovina, socorra-me, implorei em lágrimas. Tire-me daqui, me leve para um lugar onde não possa voltar mais. Ela trouxe-me para a colônia, onde fui internada no hospital do educandário, na ala para jovens. Tive de receber tratamento especial para superar e entender o desespero dos meus pais, para não dar importância a seus chamados e não sentir tanto. Os orientadores do educandário
para que pudesse me recuperar mais rápido, tentavam ajudar meus pais. E como o sofrimento leva muitas pessoas a procurar ajuda, meus familiares aceitaram conversar com uma vizinha espírita que bondosamente lhes explicou que deveriam conformar-se com a vontade de Deus e que eu, sendo boa, estaria em bom lugar e por isso não deveriam chamar-me. Foram ótimos conselhos que entenderam de modo confuso, mas, para meu alívio, melhoraram. Não chamaram mais por mim e nem se desesperaram, sofrendo menos. Pude então me sentir mais aliviada e me esforçar para sarar, porque quando eles pensavam em mim como doente, com dores, transmitiam-me isso, dificultando meu desligamento dos reflexos da doença. Sarei e, sentindo-me bem, comecei a interessar-me em conhecer o educandário, a colônia, a fazer amizade. Aí apareceu outro problema. Julgavam-me santa, anjo, e encheram-me de pedidos. Pediram-me de tudo, para ir bem na prova da escola, para ter saúde, para não chover ou para chover, sarar da dor de cabeça, achar objetos perdidos, etc. O pior é que incentivavam todos os familiares, amigos e vizinhos a fazê-lo. Sentia esses pedidos e agoniava. Queria ajudá-los, mas como fazer? Instrutores do educandário tentaram outra vez ajudá-los para que eu melhorasse. Novamente a vizinha espírita foi a porta-voz, conversando com eles, orientando-os para que não pedissem nada a mim, mas que o fizessem a Deus, a Jesus, aos anjos, que eu, sendo boa, deveria estar em bom lugar, mas que talvez não me fosse possível ajudá-los e que não me sentiria bem por isso. Ficaram sentidos com a bondosa vizinha. Generosos instrutores do educandário tentaram novamente os esclarecer, desligando-os do corpo enquanto dormiam e conversando com eles. Foram aos poucos mudando, mas ainda hoje recebo pedidos. Amo meus familiares, desejo-lhes bem, oro por eles, mas não gosto nem de ir visitá-los, pois sofri muito com a falta de compreensão deles. A morte é tão natural, eu não sei por que fazer dela uma tragédia. Demorei muito tempo internada no hospital, tendo depois que fazer um acompanhamento com orientadores até me sentir segura. Amo a vida de desencarnada. Sinto-me muito bem no educandário, mas não foi fácil. A conversa continuou agradável por mais tempo. Depois, nossas visitantes despediram-se e foram embora. Fiquei a pensar. Capítulo 12. Elucidações. Maurício me surpreendeu pensativa, sentada na varanda. Em que a menina Patrícia pensa tanto? Contei-lhe as narrativas que ouvi das 3 amigas e terminei por interpelá-lo. Maurício, por que não fui para o educandário? É bom que pense e medite, pois assim aprende. Você é muito adulta em seus 19 anos. É mais responsável que muitos idosos por aqui. Assim achamos melhor você vir para cá. Como você tem muitos conhecimentos, o educandário lhe pareceria uma escolinha para infantes. Sofre-se sempre ao desencarnar sem ter conhecimentos do plano espiritual? Nem todos sofrem por não ter conhecimentos espíritas ou do plano espiritual. Quem é bom é atraído para bons lugares. Conhecimentos só facilitam a adaptação. Mas a falta deles, da crença da verdadeira continuação da vida após a morte do corpo, acarreta muita perturbação e até sofrimento ao desencarnado, e até mesmo para os encarnados que perderam o ente querido. Que me diz do sofrimento dessas 3 amigas? O egoísmo é um peso. Os que cultivam a matéria, a ela ficam presos. Amélia sofreu não por ser má, mas por deixar de fazer o bem.
o bem a ela própria, como se instruir e entender a vida como um todo. Teve vícios e nem se esforçou para melhorar. A desencarnação foi um pesadelo, uma agonia. O que aconteceu a ela sucede com muitos. São os que se esquecem completamente da parte espiritual. Marina sofreu pelos mesmos motivos. Equivocam-se ao pensar que todos os jovens são socorridos somente pelo fato de serem jovens. Não estando nada preparada para enfrentar a mudança com a desencarnação, não a aceitou. Seus erros lhe passaram na consciência. Infelizmente, vemos muitos jovens delinquentes. Ser crianças ou jovens na matéria são fases. Sabemos que o espírito pode ser milenar. Os socorristas dedicam a máxima atenção para todas as crianças e jovens, mas infelizmente nem todos podem ser amparados. Muitos necessitam entender por meio do sofrimento para dar valor ao amparo recebido. Maurício suspirou, dando uma pausa, e continuou. Isa, sendo boa, poderia ter sido socorrida e sentir-se bem logo que desencarnou, mas, como acreditava que ia ficar no corpo, dormindo, desejou ficar. Nossa vontade é sempre respeitada. A história de Isa é comum. O sofrimento em desespero atormenta todos. São muitos os jovens que passam o que ela passou. Quando os encarnados têm dó e só pensam nos desencarnados como doentes e sofrendo, eles se sentem assim e têm mais dificuldades para livrar-se dos reflexos da doença, do sofrimento pelo qual desencarnaram. Devem os encarnados pensar nos desencarnados sadios, felizes e desejar-lhes alegria. Quando os encarnados não colaboram, os desencarnados necessitam de muito auxílio para superar essa fase difícil. Escutam chamá-los como se as vozes dos familiares saíssem de dentro deles e querem atendê-los, querem ir para perto deles. Se choram lá, eles choram aqui. Muitas vezes ficam internados somente por esse motivo. Às vezes aceitam bem a desencarnação, está tudo bem com eles, mas entram em crise sempre que, em desespero, os encarnados chamam por eles. Depois, ficam a lhes pedir favores. Não se deve pedir graças, favores aos familiares desencarnados. Não se sabe se eles podem ou não os atender. No caso de Isa, ela, não podendo, sentia-se infeliz e, mesmo se pudesse, não devemos pedir que façam a lição que nos cabe nem que venham tomar nosso lugar nos bancos de provas. Isa nem podia ajudar a si mesma e, mesmo que já estivesse apta a ajudar, possuísse conhecimentos, não conseguiria atender a todos os pedidos. Não é bom fazermos o que compete aos outros. A intervenção dos instrutores do educandário, no caso de Isa, foi muito justa. Para ajudá-la, tentaram chamar seus familiares à realidade. Os orientadores do plano espiritual fazem muito esse tipo de ajuda, em favor de seus pupilos. Observe, Patrícia, que Isa, mesmo boa, sofreu pela falta de compreensão, de entendimento da desencarnação, algo tão comum para todos. Comigo foi tão diferente. Você não é privilegiada. Aqui está por afinidade, porque é pura de coração, e não por ter sido espírita. Se não fosse boa, sem erros, não teria sido recebida com todo carinho no plano espiritual. Se você, Patrícia, não tivesse sido o que foi, poderia ter sido até uma dirigente de centro espírita, que não viria como veio. Está aqui porque fez por merecer. Não sentia o mesmo que Isa, porque o ambiente de seus familiares é de compreensão. Todos buscam no seu lar o aperfeiçoamento que lhes dá condições de não se perturbarem, e assim ajudam você. Veja sua mãe, em vez de chamá-la para junto de si, oferta-lhe flores. Não as colhe ou as leva ao cemitério, mas pensa e as manda. Seu pai, quando você desencarnou, aceitando a realidade, compreendeu o que Jesus disse: até quando vos hei de sofrer? Pois, mesmo sentindo sua falta, ele não sofreu por você, mas pelos que ficaram e sofreram sua falta, sem razão. Ele deu-lhes estímulo e sustentação psicológica.
Maurício silenciou. Sim, era verdade. Meu pai me sustentava. Recebia diariamente seus recados e preces. Patrícia, alegre-se. A vida é linda. Seja feliz. Estamos bem. Não se preocupe conosco. Faça o que os amigos lhe têm orientado. Sempre obedeci meus pais. Achava e acho meu pai o máximo. Prudente e sábio. E agora seguia suas orientações. Maurício, quero trabalhar. E o fará. Logo que iniciar o curso de conhecimento do plano espiritual, você irá fazê-lo. Esse curso é realizado de 2 modos. Em período maior, para os que não têm conhecimentos do plano espiritual, e em período menor, para os que os têm. Você fará o de período mais curto. Irá gostar muito. Mas, enquanto espera, deseja fazer algo? Bem, vamos ver. O que quer fazer? Quando desencarnou, fazia 2 cursos na faculdade, Ciências e Matemática, como também lecionava para infantes. Quer lecionar, dar aulas? Lecionar aqui? Você acha que só pelo simples fato de desencarnar se sabe de tudo? Quem era analfabeto, quando encarnado, desencarna e continua sendo. Se em outras encarnações passadas sabia, não se recorda quando desencarna? Nem sempre. Se em outras encarnações teve conhecimentos e na última foi analfabeto, poderá recordar. Mas essa lembrança poderá ser acompanhada de outras que talvez não lhe sejam convenientes no momento. Depois, para ter essas recordações, o espírito precisa estar apto, preparado para isso. E quem está apto recorda quase sempre sozinho. Os desencarnados só lembram o passado para o entendimento, aprendizado ou para realizar uma tarefa. Os que precisam vão a departamentos próprios. E lá os trabalhadores do local analisam e, se for realmente benéfico, ajudam-nos a recordar. Aqui na colônia, os irmãos analfabetos têm oportunidades, facilidades para aprender. Há uma ala na escola para aprendizado dos que desencarnam adultos, sem saber ler e escrever. Você poderá ensiná-los, alfabetizá-los, enquanto espera o início do curso. Ensinará só os adultos, porque professores de crianças e jovens fazem parte do educandário e necessitam de muitos conhecimentos. Porque para eles, os professores representam exemplos. São os que resolvem todos os problemas. Para os adultos, o curso é dividido em matérias e você os ensinará muito bem a ler e escrever. Quer? Sim, quero. Maurício despediu-se e fiquei a pensar. Recordei o que papai sempre nos dizia sobre o saber. O saber, que a maioria dos homens e espíritos tem como um fim, deveria ser como um meio para que possa evoluir até a sua cosmificação. Nós, para vivermos na matéria, não precisamos ler, mas isso facilita muito. Assim também o conhecimento não realiza o homem espiritualmente, mas lhe dá condições de compreender e encontrar a bem-aventurança. Sim, queria estudar, aprender para ser útil com sabedoria e fiquei muito feliz em poder repartir desde já os poucos conhecimentos que possuía com outros irmãos. Aguardei ansiosa a nova visita de Maurício, que me levaria à escola para adultos. Capítulo 13. A escola. 2 dias depois, Maurício veio para levar-me à escola. Ela está situada numa área enorme. Quando encarnada ouvi, no Espiritismo, falar das escolas no plano espiritual, referindo-se muito ao aprendizado que se faz quando desencarnado, mas pouco sabia o que vinha a ser essa aprendizagem. Quem gosta de aprender, interessa-se sempre por essas escolas. Há escolas por todas as colônias, são sempre grandes e acolhedoras. A que descrevo, a da colônia São Sebastião, é linda. Situa-se numa área com vários prédios, dividida em alas, designadas por letras.
Seu objetivo é bem claro e deveria ser o mesmo sempre, em todos os planos: instruir. Na escola, há cursos de conhecimentos, mas o principal ensino é sobre o Evangelho, a moral cristã. Há muitos cursos para ensinar a viver desencarnado, como os que fiz de volitação e alimentação. Eles têm tempo certo de duração. São poucos os orientadores e professores que moram na escola. Na colônia São Sebastião, as moradias na escola são só alojamentos. Muitos alunos moram lá durante o curso. Entre um prédio e outro, há pátios e jardins. A escola toda é cercada com muitas árvores, flores e recantos agradáveis com bancos, onde alunos revêem a matéria, estudam, trocam ideias e conversam animados. Maurício e eu rumamos para a ala D. Enquanto andávamos, foi me esclarecendo. Aqui estão todas as salas de aula da colônia. O estudo aqui abrange até certo grau. Aqueles que, após o cursar, quiserem continuar, podem ir a outras colônias maiores ou às colônias de estudo. São muitos que querem estudar? Infelizmente não. Aqui tudo é facilitado, não se pode dar as desculpas que encarnados dão para não estudar. Mesmo assim, estuda somente uma parte dos moradores. A continuação dos estudos abrange somente uma pequena porcentagem. Estuda-se para ter conhecimentos. E como são essas escolas nas colônias de estudo? Chamamos-las assim, embora cada uma delas tenha um nome. É um tipo de escola que para os encarnados seria uma universidade, abrangendo conhecimentos maiores em várias ciências. Essas colônias são só escolas, ou melhor, há nelas somente locais de estudos, de pesquisas, além das moradias de professores e alunos. Maurício, se um aluno indagar algo que não sei, que faço? Diga simplesmente que não sabe, que vai pesquisar para responder. Você dará somente aulas de português e matemática. Eles perguntam mais nas aulas de iniciação evangélica e moral cristã, que são dadas por professores experientes, que resolvem ou dão orientações a todos os problemas dos alunos. Agora vou apresentá-la à dona Dirce, a coordenadora da ala D. A ala D dá para um pátio. Tudo é simples como toda a escola, pintada de cor clara e muito limpa. Maurício bateu numa porta em que estava escrito orientadora. Dona Dirce nos recebeu alegremente. Oi, Patrícia, que bom tê-la conosco. Maurício, se quiser, pode ir. Até logo. Você, Patrícia, ficará comigo e lhe mostrarei o método que usamos para alfabetizar. Entramos na sala da orientadora, que é mobiliada com muito bom gosto, mas com simplicidade. Entusiasmada, ela mostrou-me o método que usam. Encantei-me com o modo prático de ensinar. Os planos de aula já estão prontos e muito bem elaborados. Observei Dona Dirce a falar da escola e dos alunos com entusiasmo e alegria. Percebeu o que eu pensava, mas não me surpreendi, pois aqui a maioria sabe ler pensamentos. Disse-me delicadamente: Patrícia, amo ensinar. O que faço e esta escola. Venha, mostrarei esta ala a você. Todas as classes davam para o pátio. As salas eram pequenas, no máximo para 15 pessoas em cada uma, facilitando assim o aprendizado. Salas pequenas estão nesta ala, mas existem salas de aula de diversos tamanhos na escola. Dona Dirce bateu em uma das classes e disse: Esta é a sala em que vai trabalhar. A porta se abriu e o professor nos recebeu sorrindo. Dona Dirce nos apresentou, e também aos alunos. Esta é a Patrícia, que irá substituir o professor Clóvis. Ele se licenciará. Gostei deles e senti que eles simpatizaram comigo. Após conhecer todos, saímos. Dona Dirce continuou esclarecendo-me. Você irá substituir Clóvis, que por motivos familiares pediu licença. Estranhei este pediu licença. E Dona Dirce explicou. Patrícia, aqui tentamos aprender a servir por amor. Todo trabalho é um aprendizado e não sacrifício. Certamente, ao adquirir responsabilidade, não deixamos nossos afazeres sem pedir aos nossos superiores. E quando o fazemos, sempre é por motivo justo. Clóvis, a quem irá substituir, está conosco há 3 anos. Seu filho desencarnou e vaga em sofrimento. Por isso, pediu licença para ver se consegue ajudá-lo e também aos familiares encarnados.
Solicitação assim é comum aqui. E sua avó, para ficar com você, pediu licença por um período em seu trabalho. Tudo bem organizado. Não pude deixar de exclamar. Voltei para casa com meus planos. Começaria a lecionar no dia seguinte. Em casa li tudo e planejei o melhor modo de dar aula. Contente, no dia seguinte, lá estava bem antes do horário marcado. Conheci os outros professores da ala D, muito simpáticos. Todos foram gentis comigo. Lenita, uma das professoras, ofereceu-se para ajudar-me e orientar no que precisasse. Gostei dela e nos tornamos amigas. Minha classe tinha 12 alunos. Senhores e senhoras, pessoas simples, quietas e tímidas. Ali, não usávamos o termo senhor e senhora, nem eles me chamavam de dona. Tratavam-me por você. Só usávamos esse tratamento respeitoso com Dona Dirce. Iniciei a aula. Normalmente, tinha de repetir as explicações e corrigir caderno por caderno. Eles não desanimavam, queriam aprender. Eu, com paciência, ensinava prazerosamente. Acostumamo-nos logo uns com os outros. Lenita morava perto da casa de vovó, mas somente voltávamos da escola juntas, porque ela lecionava 2 períodos, e assim íamos em horários diferentes. Conversávamos muito. Desencarnou jovem como eu, com 20 anos. É inteligente, poetisa. Temos os mesmos objetivos e interesses. Lenita é clara, usa uma longa trança nos cabelos e a joga do lado até a cintura. É muito bonita. Falando em beleza, os moradores da colônia são na maioria bonitos. Acho que isso acontece por 2 motivos. Primeiro, a gente passa a vê-los como irmãos queridos. E segundo, porque os moradores são pacíficos, estão se equilibrando, tentando harmonizar-se. As pessoas assim, lindas interiormente, são agradáveis, portanto bonitas. Patrícia, fiz o curso que você vai fazer. É maravilhoso. Vai gostar. Está sempre incentivando e elogiando a todos, mas não gosta de falar de si. Insisti para que contasse sua história. Desencarnei há muitos anos. Fui assassinada. Foi bem triste e cruel. Sofri muito. Estava noiva, amava e era amada. Ao voltar do trabalho, à tardinha, sozinha, um homem rendeu-me, amarrou-me, tapou minha boca e levou-me para um local isolado. Estuprou-me e feriu-me com uma faca, largando-me num buraco. Desencarnei com muita dor e agonia. Socorristas desligaram-me e levaram-me para um posto de socorro. Julguei que ainda estava viva, encarnada. Não acreditei, não queria nem pensar que desencarnara. Iludi-me de tal modo que até esqueci o que acontecera. Só queria sarar e voltar para perto dos meus. Como não me levaram, fugi. Fui para a casa terrena. Decepcionei-me muito e fiquei magoada. Nada era como antes. Meu noivo nem sentiu minha falta como eu pensava e já namorava outra. Comecei a enlouquecer. Meus ferimentos voltaram. Triste, fiquei a vagar. Só então entendi que desencarnara. Pedi a Deus ajuda com sinceridade. Novamente fui socorrida. Dessa vez, sem ilusão. Magoada e triste, tive que fazer um longo tratamento para recuperar-me. Estava revoltada com a maldade. A lembrança do acontecimento bárbaro fazia-me entrar em crise de desespero. Foi necessário recordar parte do meu passado, de uma outra existência, onde vi a ação que pratiquei para ter aquela reação. Fui no passado distante um mercador de escravas jovens e bonitas. Negociava-as para homens de maus instintos. Curada, adaptada, vim para esta colônia estudar e trabalhar. Hoje sou feliz. Minha triste história não me incomoda mais. Ficou sabendo quem foi seu assassino? Sim, fiquei. E mesmo quando revoltada, não quis me vingar. Fiquei magoada mais pela maldade do que com ele. Perdoei logo. Esse irmão que me tirou a vida física sofreu muito. Não foi preso, mas a reação de seus erros veio em seguida. Tanto sofreu encarnado, como sofre desencarnado. Não pensou em ajudá-lo? Sim, não faz muito tempo tive permissão para tentar ajudá-lo no umbral. Fui até lá, não aceitou nem me ouvir.
Ao ver-me, gritou que era culpada por ele estar sofrendo, que certamente fui dar queixa a Deus e ele o colocou no inferno. Meus instrutores aconselharam-me a deixá-lo. Um dia ele entenderá, se arrependerá com sinceridade e será socorrido. Oro muito por ele. Que bonita lição podemos tirar da história de Lenita. O trabalho da escola me fascinava. Dediquei-me tanto que estava conseguindo ótimos resultados. Dona Dirce estava contente comigo e Maurício não pôde deixar de sentir orgulho quando ela elogiou-me a ele. Depois, estava trabalhando, ganhando meus bônus hora. Receber meu primeiro pagamento foi super agradável. Agora, não iria depender mais de vovó, nem dos amigos para frequentar o teatro e as salas dos computadores, lugares onde gosto de ir. Alegrei-me tanto ao recebê-los que fiquei orgulhosa. Era como receber encarnada meu primeiro ordenado. A sensação de autossuficiência é agradável, de não ser peso, de ser útil, de poder colaborar. É o máximo. Não estava lecionando só por esse motivo, pois o trabalho é uma bênção, mas fiquei toda importante com os meus bônus, os que ganhei trabalhando. Tudo o que narro poderá parecer a muitos ficção, mas o que é a morte senão uma nova etapa da vida? Capítulo 14. Visita em casa. Vovó disse-me que logo poderia visitar meus familiares. Aguardei toda contente. Sentia-me muito bem e feliz. As recomendações foram muitas. Em casa, vovó e suas amigas falaram por horas. Patrícia, você em sua casa deve ficar alegre o tempo todo. Lembre-se de que o lar é onde existe amor. O carinho de vocês não acabou. Continua o lar terreno sendo seu, só que não é para ir morar mais lá. Mesmo que sente vontade de ficar, não deve. Irá somente visitá-los. É aqui o seu lugar. Amamos você e a queremos aqui. Tudo o que se espera chega, e assim veio o dia tão esperado de visitar meus familiares. Acompanhariam-me Arthur, Maurício, Frederico e vovó. Não pude deixar de pensar se não seriam muitas pessoas para ir comigo a uma simples visita. Maurício, como sempre, lendo meus pensamentos, esclareceu. Sua avó vai porque quer prazerosamente acompanhar na visita. Eu, porque sou responsável por você. Arthur e Frederico vão porque querem estar com você desfrutando dessa alegria. Não vai me recomendar nada? Indaguei. Não. Riu. Não acha que já escutou demais? E com tantos acompanhantes, não duvido que seja você a nos orientar. Rimos, mas estava ansiosa. Caminhamos para um dos portões. Arthur, perguntei, todos os moradores e hóspedes podem visitar seus familiares? Não, são poucos os que podem usufruir deste prazer. Tudo isso por falta de preparo e entendimento, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Os desencarnados que moram na colônia são os que já trabalham, são úteis. Os que são hóspedes são os que estão em adaptação, portanto, para visitar a Terra, necessitam estar aptos, conscientes da desencarnação e dos problemas dos familiares. Têm de ter total conhecimento que estão só a visitá-los. Essas visitas também têm de ser para os encarnados já conformados, sem o perigo de eles segurarem o desencarnado. Não podem usufruir destas visitas se tiverem uma leve perturbação. Muitos querem, poucos podem. A colônia São Sebastião tem 3 portões, são grandes. Há neles 3 aberturas para os aeróbos passarem. Abre-se o portão inteiro, ou uma abertura de tamanho médio e uma porta. São controlados por aparelhos que os encarnados não têm ainda conhecimento. Esses aparelhos medem a vibração de quem passa por eles. Também há trabalhadores que guardam os portões. As colônias não são idênticas, não são todas iguais, porém todas têm as mesmas bases, já que seus objetivos são os mesmos: servir de moradia provisória a desencarnados. Na colônia São Sebastião, os portais ou portões são muito bonitos,
dourado clarinhos, com lindos desenhos em relevo, principalmente de flores. A porta foi aberta e passamos. Vi os muros. Toda a colônia cercada ou murada. Essas expressões ou nomes dados não alteram. Ela é cercada por uma energia, força magnética, e só é possível entrar e sair pelos portões. Esse muro ou parede que a cerca é do mesmo material de que é feita toda a colônia. Sendo assim, são poucos os desencarnados que conseguem atravessar essa muralha. Também há essa energia magnética que impede de entrar desencarnados que não podem ir à colônia, geralmente irmãos enraizados no mal e com intenções mesquinhas. É bonita a muralha. Cheguei perto, toquei-a, mas quando olhei para cima não vi seu final. Ela é constituída até certa altura, depois só fica a energia magnética, que envolve toda a colônia. Para que se possa ver a colônia, necessita-se vibrar igual. Sendo assim, muitos espíritos ignorantes e maus não a encontram, não conseguem vê-la. Meus 3 acompanhantes ficaram observando-me enquanto olhava tudo curiosa. Arthur, indaguei, sempre tive a curiosidade de saber o que aconteceria se um avião passasse por aqui. A colônia fica longe do espaço onde passam aviões. Está bem mais alta, mas alguns postos de socorro estão localizados no espaço onde eles podem passar. Mas se o fizerem, não acontecerá nada. Colônias e postos não são matéria bruta, mas sutil.